Olha só, gente, aos 92 anos, a atriz Fernanda Montenegro é a mais nova imortal da Academia Brasileira de Letras. E direto do Rio de Janeiro, quem traz informação pra gente é o Rodrigo Viga. A atriz Fernanda Montenegro foi eleita nesta quinta-feira para ocupar uma cadeira da ABL, a Academia Brasileira de Letras. Ela vai ocupar a cadeira de número 17 e deve assumir a posição aqui de imortal da ABL no começo de 2022. Fernanda Montenegro é um dos ícones da teledramaturgia brasileira, mas também tem obras literárias escritas e publicadas. A candidatura dela foi lançada recentemente e faz parte de um processo de abertura da ABL a novos nomes mais populares, uma ABL mais pop. Fernanda Montenegro obteve 32 dos 35 votos e foi informada da eleição logo após a votação nesta quinta-feira. Nas redes sociais, ela agradeceu a chance e a oportunidade de se tornar uma imortal da ABL. A Academia Brasileira de Letras é um referencial cultural de 125 anos. Abrigou e abriga representantes que honram a diversidade da nossa criatividade em várias áreas. Vejo a Academia como um espaço de resistência cultural. Agradeço a oportunidade, disse ela em uma conta oficial. Também nas redes, Fernanda Montenegro revelou que recebeu da imortal escritora Nélida Pinhon a notícia que foi eleita para ocupar a cadeira 17, que era de Afonso Arinos de Melo Franco. O político e diplomata morreu no ano passado. Nessa pegada mais pop, mais popular, ainda este mês, a ABL pode escolher o cantor e compositor Gilberto Gil para ocupar a cadeira de número 12 do Rio. Rodrigo Viga. Tá aí, Paulinha, merecido? Olha, a gente já tinha falado um pouco sobre a Fernanda Montenegro e parecia ser um consenso aqui, né? Que Fernanda merecia essa cadeira na academia. Mas agora ela já tá falando mais, tá se posicionando politicamente. Eu quero saber se, por exemplo, a Adriles mudou de ideia. Se ele acha que tá falando ali alguma besteira e não merece. Vamos ver o que ela falou pra Folha de São Paulo. Então a gente tem aqui algumas passagens. Ela diz o seguinte, sobre a questão de eleição e sobre também a questão da reeleição. Acho que esse era o ponto principal da Fernanda. Ela disse assim, ó: tudo está em extrema desgraça, porque existe a reeleição. E para ser reeleito, vale entregar a pátria, tirar o prato de comida de um desamparado. Vale deixar que não tenham água encanada para se lavar desse vírus. Vale não ter onde defecar porque não tem onde morar. Estamos vivendo um momento complicadíssimo, porque esse horror, ela se refere ao Bolsonaro, quer continuar. E o outro, se refere ao Lula, apesar de ter sido bastante interessante, quer voltar. Mas com quem? Com o quê? Com qual atendimento político honesto e sadio? Sem ter que comprar votos para continuar, por exemplo? Disse. Aí ela diz aqui, em referência ao se Lula voltar, né? Seria como uma reeleição. Então parece ser um ponto de crítica sobre reeleição, mas não sei se vocês vão gostar da forma com que ela escolheu, né, Adriles? Escolheu o ladinho. Não, mas não, nem Lula, nem Bolsonaro. E nem reeleição. Acho que o ponto principal dela é a questão da reeleição. Mas o Lula é interessante, o Bolsonaro é horror. E tem mais um trechinho, olha. Relaxa isso. Tem mais um trechinho também da Fernanda, que a gente separou. Eu vou ler para vocês, ó. Eu espero um jovem candidato sem as heranças negativas que nos trouxeram para este sufoco. Não nego a importância dos governos que precederam este monstro, desde Itamar Franco. Mas este homem só está aí porque não se fez o que precisava ser feito. E não se fez em função de reeleições. O grande ganho político que poderíamos ter no Brasil seria o fim da reeleição. É uma boa discussão, né? Aliás, essa é uma pauta que quem trouxe para o Brasil foi o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique batalhou por isso, inclusive vendeu o governo dele na época, lembra? Como foi todo o processo para que a gente conseguisse ter a reeleição. Não, mas é verdade. Tem uma denúncia de suborno de 2 deputados. Se arrependeu depois, né? Se arrependeu depois, falou publicamente isso. Hoje ele disse que se arrependeu. Mas eu quero saber de vocês, esse instituto da reeleição, ele é um problema? E como é que você vê a Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras? Bom, em primeiro lugar, a Fernanda Montenegro é a maior atriz brasileira, um patrimônio histórico. Acho que não precisa ser escritor para ser imortal, precisa só ter publicado uma obra. E a obra também da Fernanda Montenegro no teatro, no cinema, na televisão, é assim uma coisa inestimável. É um gigante da arte brasileira. Mas assim,
Uma pessoa pode ter, o Milor Fernandes fala, né? O grande gênio é composto 98% de estupidez. E a fala dela eu acho completamente equivocada, no sentido de achar que a reeleição é o grande mal do Brasil. Ao contrário, o sujeito que quer se reeleger, ele promove mais benesses para a população para exatamente dar cancha à sua candidatura. Ele pode até fazer medidas populistas. Agora, não é o Bolsonaro, por exemplo, que está tirando comida do prato do brasileiro. Quem tirou comida do prato brasileiro são isolacionistas que não tem nada a ver com a reeleição. E eu lamento, Fernanda, que você diga que o Lula é um personagem interessante. Era interessante para uma classe artística, que é a sua, uma elite de uma classe artística, que fez uma lavagem cerebral em si mesma e que acha que o maior criminoso da história da República, um homem que desviou centenas de bilhões de reais, isso sim é tirar a comida do prato do brasileiro. A corrupção tira a comida do prato brasileiro, não necessariamente a reeleição. Então a Fernanda é uma grande atriz. Eu concordo com o advento da reeleição, não tenho problema. Acho que é um mandato de 8 anos estendido com um tipo de pesquisa no meio. Então é lógico que o candidato à reeleição... de 5 anos sem essa reeleição? Acho que não. É só estabelecer algum tipo de princípio e regra e limitação do mandatário. Nos Estados Unidos tem reeleição, na França tem reeleição, na Espanha, em diversos países, na Inglaterra tem reeleição. Qualquer país civilizado tem reeleição. Mas nós não somos civilizados. Não, mas aí é um problema de reestruturação sociocultural do país. Plenamente contigo, então, assim, só para completar meu raciocínio, Fernanda é um gigante da classe artística brasileira, um gigante da arte brasileira, mas como toda pessoa tem direito a falar suas besteiras, como essa que ela disse. Fala, Vini, você ia falar? Eu acho 5 ruim, sabe por quê? Porque o presidente, quando ele chega no poder, ele tem ali o primeiro ano praticamente como aquela famosa lua de mel, onde ele consegue ainda ter um certo domínio sobre o Congresso. Depois ele vai se tornando um pouco refém desse Congresso, que é um pouco do que está acontecendo com o Bolsonaro. Se você tiver 5 anos... Aí o Congresso vai dominar completamente. Mas o Bolsonaro não vai estar focado na reeleição dele, ao invés de estar focado... Vai estar focado na reeleição do sucessor. Mas para ele reeleger o sucessor, ele tem que ter um bom trabalho, né? A sua reeleição é outra. Mas, ô Paulo, quem disse que o foco na reeleição é ruim? Você pode estar fazendo benesses pro povo. Você pode estar dinheiro na mão do povo, algum tipo de reforma para garantir o povo. Não, eu tô falando Paulo, mas não é necessariamente ruim. Paulo, mas aí para os deputados e senadores também teria que ser assim, não? Porque eles também ficam pensando cada 4 anos na reeleição. Por exemplo, a Câmara Federal ano que vem não vai ter a reeleição é eterna para deputado. Ano que vem, Câmara Federal é só pensando na reeleição. Dos deputados, eu acho que deveria ter uma única reeleição, no caso dos deputados, que é um trabalho diferente. Mas, ô Paulo, você que entende disso mais que alguém aqui. Todo país civilizado, a maioria tem reeleição. Por que o Brasil não pode ter? Porque o Brasil, na minha avaliação, não tem maturidade política para encarar uma reeleição. Tem 500 a classe política, na minha avaliação do Brasil, hoje usa o aparato estatal para se reeleger. Mas todos fazem isso nos países externos também. Não tem isso, não tem essa diferença. O problema é o que você faz em relação ao seu mandato para se reeleger. É claro que você tem uma vantagem, mas você pode usar essa vantagem como benefício para a população. Muito bem. Não sei se Turma,